O relógio da parede marcava 2h57 quando Rômulo terminou de organizar a papelada na enfermaria central. Seus olhos estavam pesados e a exaustão dos últimos dias fazia seus ombros doerem. Era seu terceiro plantão seguido no Hospital Santa Arcádia, e ele mal conhecia os corredores do subsolo. Mas isso não importava. Ele não era o tipo de homem que se deixava levar por histórias de assombração contadas entre um café e outro na copa dos enfermeiros. Foi então que o aviso soou no sistema interno. Alarme de movimentação no setor hiperbárico. Câmara 3. Um estalo seco ecoou dentro de sua cabeça. Hiperbárico. O nome soava estranho. Antigo. Demorou alguns segundos para associar com os sussurros que ouvirá dias atrás, quando um dos enfermeiros mais velhos, em tom de brincadeira, falou sobre o túmulo de aço escondido nos porões do hospital. Rômulo ergueu os olhos para o painel de vigilância. Uma luz vermelha piscava com lentidão, como um batimento cardíaco fraco. O segurança da noite, um sujeito calado chamado Walter, estava ocupado conferindo um problema no pronto-socorro. O chamado cairia em mãos aleatórias, e ninguém ali queria atender aquilo, exceto ele. Rômulo se levantou e pegou o molho de chaves de emergência com a supervisora do plantão. Ela o encarou por um momento antes de entregá-lo. Você sabe o que é lá embaixo, não sabe? Ele apenas assentiu, tentando manter o tom confiante. Mas por dentro, uma pequena chama de desconforto começou a se acender. O elevador até o subsolo estalava como se estivesse cansado de funcionar. Enquanto descia, Rômulo passou os dedos pelo crachá pendurado em seu jaleco. Sentia a garganta seca, a língua áspera. O hospital, até então ruidoso com bipagens e vozes abafadas, agora parecia ter sido envolto por um silêncio pesado, sufocante. Quando as portas se abriram, o corredor que se estendia à sua frente parecia intocado havia anos. O ar estava gélido. Não o frio artificial do ar-condicionado, mas um frio que parecia emanar das paredes, como se o concreto carregasse uma memória enrijecida no tempo. A lâmpada fluorescente sobre a porta de acesso oscilava, lutando para permanecer acesa. Rômulo deu o primeiro passo, e então mais um. A cada passo, o som de seus próprios sapatos ecoava mais alto, até que ele começou a ouvir algo além do próprio som. O sangue. Era estranho, mas era real. Ele podia escutar seu sangue circulando, pulsando contra os tímpanos como um tambor abafado. Ao se aproximar da porta dupla do antigo setor hiperbárico, algo dentro de si o fez hesitar. Era só um lugar velho, desativado, cheio de poeira e histórias de corredores. Nada além disso. Ou pelo menos era o que queria acreditar. Respirou fundo, enfiou a chave na fechadura e girou. A maçaneta estava fria como gelo. Quando a porta rangeu, revelando a escuridão lá dentro, um arrepio percorreu suas costas como um dedo invisível correndo pela espinha. Ele acendeu a lanterna e entrou. O feixe da lanterna cortava a escuridão como uma navalha cega. O antigo setor hiperbárico parecia um relicário de tempos esquecidos. As paredes, pintadas de um branco sujo, estavam descascando em placas, como se a própria estrutura estivesse descamando memórias. O cheiro era uma mistura de ferrugem, umidade e algo mais sutil, mas presente, algo orgânico, como carne que um dia foi viva. Havia uma sensação de compressão no ar, como se tudo ali dentro estivesse sob pressão constante. Mesmo desligado, o ambiente parecia pulsar, pesado. O silêncio era diferente daquele dos corredores do hospital. Era um silêncio espesso que abafava qualquer tentativa de pensamento claro. Rômulo seguiu em frente, guiado pela única luz em sua mão. O chão metálico reverberava seus passos, criando uma ilusão de que havia mais pessoas ali, caminhando com ele. A sensação de ser observado crescia a cada metro percorrido. As câmaras de tratamento surgiram à sua frente, dispostas lado a lado. Estruturas cilíndricas de aço, semelhantes a cápsulas gigantes de submarino, ocupavam a maior parte do salão. Eram 5, quase todas apagadas, frias, inertes, exceto a número 3. O visor da câmara 3 estava aceso, iluminando de dentro para fora, projetando uma tênue luz azulada no chão. O monitor de controle piscava lentamente, com uma linha contínua indicando presença interna. Rômulo franziu o senho. Aquilo não era possível. Aquela ala estava desativada havia anos. As câmaras estavam desligadas da rede.
Não deveria haver energia, muito menos sinais vitais ou sensores ativos. Ele se aproximou, os olhos fixos na câmara 3. O visor oval na escotilha frontal estava embaçado, coberto por uma camada fina de condensação. A luz interna parecia pulsar no ritmo de uma respiração. Rômulo inclinou-se, apoiando as mãos na borda do visor para enxergar melhor. Nada, apenas o vapor. Até que notou algo diferente. O vapor começava a se mover, primeiro de forma lenta, como se uma brisa sutil passasse do lado de dentro. Depois, as gotículas começaram a se afastar, revelando letras surgindo no vidro, uma a uma, como se alguém, com um dedo invisível, estivesse escrevendo do outro lado da escotilha. As palavras se formaram lentamente, e Rômulo recuou um passo sem perceber. Você estava aqui. Por um instante, o tempo pareceu parar. Não havia mais sons, nem mesmo o zumbido da eletricidade. Apenas aquelas palavras diante dele, gotejando lentamente pelo vidro. Ele olhou ao redor, esperando ver alguém escondido, alguma explicação racional. Mas não havia nada. Apenas o eco do seu próprio medo, cada vez mais difícil de ignorar. Com as mãos trêmulas, tentou registrar a imagem no visor do celular, mas a câmera não focava. Tudo aparecia distorcido, como se o vapor estivesse apenas na sua mente. E então ele viu. Lá dentro, por uma fração de segundo, algo se moveu. Uma sombra sutil, uma curvatura irregular atrás do vidro, algo que não deveria estar ali. Rômulo recuou mais um passo, mas não tirou os olhos da câmara. A sensação era clara. Ele não estava sozinho naquele corredor, e alguma coisa sabia que ele havia voltado. A luz da lanterna começou a vacilar, como se a presença da câmara 3 drenasse até a energia mais básica ao redor. Rômulo sentiu os pelos dos braços se eriçarem. O suor escorria pela nuca, frio, mesmo com o ambiente congelante. Por instinto, ele se afastou lentamente da escotilha, tentando ignorar a mensagem escrita no vidro, ainda úmida, ainda fresca. Foi então que notou algo no chão. Ao lado da base da câmara, repousava uma máscara de oxigênio antiga, do tipo usado em tratamentos hiperbáricos nas décadas passadas. O plástico já estava amarelado pelo tempo, e as alças de borracha ressecadas pareciam prestes a se desfazer. Era impossível saber por que aquilo estava ali, fora da câmara, em um local que deveria estar lacrado há anos. Rômulo se agachou e estendeu a mão. Ao tocá-la, sentiu um arrepio atravessar-lhe a pele, como se algo invisível tivesse roçado seus dedos. A máscara estava gélida, mais fria do que qualquer outra coisa naquele ambiente. Mas não foi o frio que fez soltar o objeto. Foi o som. Um sussurro, abafado e gutural, irrompeu de dentro da máscara assim que ele a ergueu. Ainda dói. Rômulo deixou a máscara cair no chão com um reflexo involuntário, o coração disparado. O sussurro ainda vibrava nos seus ouvidos, como se tivesse sido soprado direto para dentro de sua mente. Ele se virou, tentando sair dali, mas a porta dupla da entrada se fechou com um baque súbito. Não houve correria de ar, não houve tranco mecânico. Apenas a certeza de que ele estava agora trancado no setor, sozinho. Ou pelo menos era o que pensava. Apalpou o bolso e pegou o rádio de comunicação, apertando o botão e chamando pela central. Aqui é Rômulo. Estou no setor hiperbárico. A porta se fechou sozinha. Preciso de auxílio. O rádio chiou. Por alguns segundos, houve apenas silêncio. Depois, uma resposta. Mas não era humana. O som que saiu do rádio era uma respiração. Não a dele. Uma respiração ofegante, pesada, irregular, como se alguém estivesse com os pulmões feridos ou colapsando. Preciso de ajuda, repetiu, com a voz embargada, tentando manter a calma. A resposta foi ainda pior. A respiração se intensificou. E então veio o som de passos. Não pelos corredores, mas dentro do rádio. Como se alguém estivesse caminhando bem atrás de onde o transmissor deveria estar. Lentamente, arrastando algo, Rômulo largou o aparelho. As luzes se apagaram. Todas, exceto a da câmara 3. A escuridão engoliu o setor como uma onda espessa, deixando visível apenas o interior iluminado da cápsula metálica. Foi nesse instante que ele viu uma silhueta, lenta, imóvel, mas indiscutivelmente presente. Estava de pé dentro da câmara, parcialmente envolta pela névoa interna. Sua forma era humana,
mas algo nela estava profundamente errado. A pele da figura parecia derretida, como se tivesse sido arrancada e colada de volta com violência. O corpo era magro, quase esquelético. A roupa, ou o que estava dela, ainda lembrava um avental hospitalar, manchado de um tom escuro que o tempo transformou em crostas. Mas foram os olhos que paralisaram Rômulo. Brancos, não apenas sem pupilas, brancos demais, presos abertos por uma força invisível, fixos, desesperadamente atentos, como se nunca mais pudessem se fechar. A figura não se movia, mas algo em sua presença parecia gritar em silêncio. Rômulo não conseguia desviar o olhar. Não conseguia respirar com profundidade. O ar parecia ter engrossado, como se respirar fosse como puxar lama para dentro dos pulmões. A figura, imóvel, observava-o de dentro da câmara, como se estivesse esperando, como se soubesse exatamente quem ele era. Rômulo tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O medo havia se tornado físico. Uma presença que pressionava sua nuca, seus ombros, seu peito. Sentia-se como se estivesse afundando no mar invisível, onde o ar era escasso e os segundos se arrastavam como horas. A figura dentro da câmara continuava imóvel, mas a luz azulada agora parecia vibrar, ganhando vida própria. Os contornos da silhueta oscilavam sutilmente, como se estivessem sendo afetados por uma pressão atmosférica invisível. Então, sem aviso, a câmara 3 emitiu um som surdo, metálico, e o sistema se ativou. Os manômetros começaram a girar sozinhos. O painel piscava em vermelho, pressão interna aumentando. As luzes de emergência, instaladas no alto da parede, acenderam-se em sequência. Piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras dançantes pelas paredes. O som de válvulas sendo abertas ecoou pelo setor, seguido por um chiado abafado, como se algo estivesse sendo sugado para dentro da câmara. Rômulo observava, atônito, enquanto o visor interno se embaçava novamente. Mas antes que a névoa o ocultasse por completo, a criatura pressionou a mão contra o vidro. Os dedos, longos e magros, estavam cobertos por feridas abertas, a pele descascada como papel molhado. Lentamente, a mão se moveu, desenhando novas palavras no vapor que surgia pela diferença de temperatura. Entre. A palavra parecia brilhar por trás da camada de vapor, como se estivesse escrita com o próprio calor da entidade. A escotilha da câmara estalou. O som metálico ecoou pelo salão como um convite macabro. Ela estava aberta. Rômulo deu um passo para trás, mas algo no ar mudou. As luzes acima dele começaram a estourar uma a uma, em sequência. O estalo do vidro quebrando ecoava alto, e os estilhaços caíam ao seu redor como chuva de lâminas. Ele não tinha para onde correr. Cada clarão que explodia atrás dele o empurrava para frente. Cada passo em direção à saída era barrado por mais escuridão, mais destruição. E então vieram as vozes. Elas não surgiram do rádio, nem do alto-falante. Vieram de dentro da câmara, como um coro rouco e doente, falando todas ao mesmo tempo, sobrepostas, como se muitas almas tentassem sussurrar a mesma mensagem. Ainda não acabou. Você precisa lembrar. Você esqueceu de nós. Rômulo cambaleou, a cabeça girando. As vozes não estavam apenas nos ouvidos, estavam dentro dele. Vibravam em seu crânio, em seus ossos, misturando-se às memórias que ele nem sabia que tinha. Imagens começaram a piscar diante de seus olhos, como lembranças antigas, mas distorcidas. Salas brancas, pacientes enfaixados, gritos abafados, alarmes que ninguém atendeu. Rômulo levou as mãos à cabeça, como se pudesse impedir as memórias de invadirem. Mas era tarde. A dor foi intensa, quente, pressionando como se o próprio ar estivesse esmagando suas têmporas. Quando voltou a olhar para a câmara, ela estava aberta. Um vazio escuro o esperava. Um túnel metálico engolido pela sombra. E dentro da sombra, olhos. Olhos que ainda não haviam fechado. Olhos que exigiam justiça. Rômulo não sabia mais se estava consciente, sonhando, ou sendo arrastado para dentro de algo que existia além da realidade. Mas naquele momento, entendeu. Aquilo não era um lugar. Era uma memória viva. E ela o estava puxando de volta. O mundo à sua volta desmoronava, mas não como em um sonho. Era mais como se estivesse afundando dentro de si mesmo,
caindo em espiral por entre memórias soterradas, recortes esquecidos de um passado que ele nunca havia enfrentado de verdade. Rômulo caiu de joelhos. O chão metálico estava pulsando sob suas mãos, como se o hospital estivesse vivo, e respirando com dificuldade. Os gritos das vozes dentro da câmara misturavam-se ao alarme que soava frenético, ao chiado das válvulas que continuavam a liberar pressão, e ao estalo abafado de seu próprio coração batendo com fúria dentro do peito. E então, tudo parou. Silêncio absoluto. A luz da câmara apagou. A escotilha voltou a se fechar com um estalo seco. E no escuro, Rômulo sentiu que estava sozinho de novo. Mas era mentira. A escuridão dentro da sua mente finalmente se rompeu. E as lembranças voltaram. Não como flashes, mas como certezas. Ele viu a si mesmo, anos atrás, de jaleco branco, mais jovem, mas com os mesmos olhos cansados, correndo pelos corredores do setor hiperbárico. As câmaras ainda funcionavam naquela época. Pacientes em estado crítico, queimaduras graves, tecidos necrosados, infecções resistentes. Era uma rotina pesada, pouco gratificante e negligenciada. Naquela noite específica, havia pressa. Um alarme havia soado, e Rômulo era o técnico de enfermagem responsável por travar os sistemas de segurança antes de um novo ciclo de oxigênio. Mas algo deu errado. Ele havia esquecido. Esquecido de travar uma válvula. Esquecido de avisar sobre um alerta no painel. Esquecido de agir. Os rostos dos 4 pacientes voltaram, um por um. As bandagens queimadas, os corpos curvados tentando respirar em vão. O silêncio das câmaras fechadas, onde morreram sufocados pela falha do sistema que ele deveria ter monitorado. O caso foi abafado. Houve silêncio. O hospital encobriu os detalhes e ele foi transferido. E com o tempo, a memória adormeceu. Ou foi enterrada à força. Mas agora ela havia voltado. E com ela, a verdade que ele nunca quis encarar. Ele fazia parte daquela ala. Ele era o erro. A presença esquecida na história do hospital. E talvez ele também estivesse morto, de certa forma, desde aquela noite. Rômulo cambaleou até a câmara 3. A escotilha agora estava lacrada, mas uma nova mensagem havia sido escrita do lado de dentro. Dessa vez, sem vapor, gravada no próprio metal, como se unhas humanas tivessem arranhado cada letra com dor e insistência. Rômulo, o nome dele, não como acusação, mas como lembrança. O tempo pareceu se curvar dentro daquela sala. Um ciclo se fechando. Quando os seguranças encontraram o setor horas depois, a energia havia sido restaurada. A porta, antes trancada, estava aberta. A câmara 3 encontrava-se desligada. Nenhum sinal de atividade no painel. Nenhuma luz. Mas havia uma máscara de oxigênio no chão. Limpa, nova, como se tivesse sido colocada ali naquele instante. Dentro da câmara, repousava algo que ninguém entendeu de imediato. Uma marca nas paredes internas. Como impressões deixadas por dedos enfaixados. Como memórias que, de tão antigas, deixaram de ser vistas. E gravado com marcas fundas, ao lado do visor, Rômulo. Ninguém mais o viu naquela noite. Mas dizem que, às 3h17 da madrugada, o alarme ainda toca. E a escotilha da câmara 3 continua abrindo sozinha. O antigo Hospital São Marcos ainda dominava a colina como um guardião decadente, envolto por névoa e silêncio. Suas janelas quebradas eram como olhos vazios, encarando o vilarejo abaixo com desprezo. O prédio, tomado por eras secas e manchas de bolor, parecia respirar lentamente, como um corpo morto que ainda exalava vestígios de alma. O letreiro enferrujado no topo da entrada balançava com o vento, revelando letras quebradas que formavam, com esforço, o nome do hospital. Lucas hesitou diante do portão. Era uma madrugada gélida, e a umidade colava-se à sua pele como uma película pegajosa. Ele sentia o peso do desafio que aceitara por orgulho, provocado pelos amigos numa roda de cerveja e piadas. Passar uma noite no hospital abandonado. Sozinho. Só isso. Aparentemente simples. Mas agora, diante daquela estrutura consumida pelo tempo, ele não conseguia mais sorrir da ideia. Respirou fundo. A coragem era frágil,
Mas a vaidade, teimosa, segurando firme sua lanterna, empurrou a porta enferrujada. O rangido metálico ecoou pelos corredores como um grito longo e antigo. Ao cruzar o limiar, o ar mudou. Ficou mais espesso. Um cheiro azedo, de desinfetante envelhecido misturado à ferrugem, algo mais profundo. Algo que lembrava carne envelhecida. As paredes eram cobertas por azulejos rachados, sujos de tempo e abandono. Suas pegadas ressoavam pelo saguão principal, onde parte do teto havia desabado, revelando vigas metálicas que pendiam como costelas expostas. Cadeiras de rodas tombadas estavam empilhadas num canto, enquanto papéis médicos amarelados flutuavam pelo chão como folhas mortas. Lucas avançava lentamente, não por cautela, mas porque algo naquele lugar parecia desacelerar seus movimentos, como se o tempo tivesse outra velocidade ali dentro. Chegou ao antigo balcão de recepção, onde a madeira apodrecida ainda carregava marcas de mãos que um dia escreveram, atenderam telefonemas, acolheram pacientes. Um fichário aberto repousava sobre o balcão, com nomes rabiscados e datas paradas na década de 90. Ele passou os dedos sobre uma das páginas, sentiu um arrepio correr por sua espinha. Ao virar para o corredor da ala central, algo chamou sua atenção. Na parede da recepção, abiscado em carvão, tremido e profundo como se tivesse sido feito com urgência, havia um aviso. Não acorde 306 as palavras pareciam recentes, embora tudo ali estivesse coberto de poeira antiga. Lucas engoliu em seco. O número ecoou em sua mente, reverberando como um som esquecido que volta aos poucos, incompleto. Seguiu adiante. A lanterna tremia em sua mão. A luz oscilava, lutando contra a escuridão como um fósforo em meio a um túnel. Os corredores do hospital eram longos, claustrofóbicos. Estavam repletos de portas escancaradas, janelas arrebentadas e marcas nas paredes que pareciam garras. Havia algo ali. Ele não sabia o que, mas sabia que estava sendo observado. O hospital parecia se transformar à medida que Lucas se aprofundava. Cada passo afastava mais da entrada, mais da lógica. A lanterna tremulava como se tivesse vida própria, falhando em momentos aleatórios, mergulhando em breves lapsos de escuridão que pareciam durar minutos. As paredes se estreitavam, como se o próprio prédio engolisse devagar. O silêncio não era silêncio. Era vivo, era denso. Sussurros ecoavam nas frestas, atrás das portas trancadas, dentro dos respiradouros cobertos de poeira. Eram vozes quase apagadas, mas com intenções ainda pulsantes. Nos corredores, o frio não vinha do clima. Era mais profundo, como se o concreto exalasse sofrimento acumulado. Lucas sentia a pele do rosto repuxar com o ar gelado, os olhos arderem com a umidade carregada de mofo e tempo. Um filete de vento passou por ele, carregando um cheiro agridoce de éter envelhecido. Era como respirar memórias doentes. Ao virar à direita, avistou uma placa pendurada, torta, os dizeres ainda visíveis. Ala psiquiátrica. Ela balançava de leve, rangendo como se estivesse tentando alertá-lo. Mas Lucas continuou. Algo puxava. Um instinto cego, como se já tivesse estado ali antes. Logo ao cruzar a porta, a atmosfera mudou. Não apenas a temperatura, mas tudo. O tempo, o peso do ar, o som. O chão de cimento parecia mais úmido, coberto de manchas irregulares que se espalhavam como mapas de dor. As lâmpadas quebradas pendiam do teto como garras tortas, e as celas estavam todas trancadas, exceto uma, onde um colchão rasgado repousava no chão coberto de fezes secas e sangue antigo. As paredes estavam arranhadas com frenesi. Em algumas celas, haviam buracos abertos com unhas ou objetos improvisados. Os dizeres marcados com fúria variavam entre súplicas e ameaças. Ele ainda está aqui, não somos loucos, nós tentamos avisar. Repetido várias vezes, como um refrão doentio. Não entre no 306 a cada frase. Lucas sentia o coração bater mais forte. Sua pele formigava. Não apenas de medo, mas de uma estranha familiaridade. Ele conhecia esse número. De algum lugar. De alguma memória que o tempo ou sua mente haviam enterrado. Seguiu entre os corredores da ala psiquiátrica como quem atravessa um pesadelo lúcido. A cada porta, ouvia algo. Choros abafados, gemidos se ecoavam atrás das paredes, risadas curtas e distorcidas. Era como se o hospital estivesse tentando imitá-lo, testando suas reações. No final do corredor, uma escadaria em espiral,
levava ao terceiro andar. Os degraus estavam cobertos de poeira, mas o corrimão de ferro tinha marcas recentes de toque humano. Alguém, ou alguma coisa, passará por ali. Ao subir, a sensação se intensificava. O ar ficava mais grosso. Lucas mal conseguia respirar com naturalidade. O som dos próprios passos parecia deformado. E os sussurros não vinham mais de fora. Estavam dentro de sua cabeça. Venha. Está esperando por você. Está acordado. Quando chegou ao andar de cima, a lanterna falhou de vez. As luzes do teto piscavam uma última vez antes de se apagarem por completo. No final do corredor escuro, como se fosse um palco preparado há muito tempo, a porta marcada com tinta vermelha se abriu sozinha, rangendo com lentidão. No centro da madeira manchada, havia um número 306. Lucas não teve escolha. Seus pés se moveram sozinhos. E ele entrou. O quarto 306 estava mergulhado em uma escuridão pesada, densa, como se o ar ali dentro tivesse parado de circular há décadas. Ao atravessar o limiar, Lucas sentiu a pressão no peito aumentar. Era como se o ambiente não quisesse sua presença. Como se o quarto o reconhecesse e o rejeitasse. A luz da lanterna voltou por um instante, fraca e trêmula, o suficiente para revelar o cenário. O chão coberto por um líquido escuro, quase viscoso, com manchas secas se contornavam pegadas de alguém, ou algo, que havia circulado por ali. As paredes estavam completamente riscadas, cobertas de símbolos indecifráveis, espirais, figuras humanas distorcidas. Alguns desenhos pareciam ter sido feitos com as próprias unhas, outros com o sangue. O teto estava tomado por manchas negras de umidade, formando padrões que lembravam rostos, olhos arregalados, bocas abertas em silêncio eterno. Havia algo de sagrado e profano naquele quarto, como se fosse um altar de sofrimento onde o tempo e a razão não conseguiam mais entrar. No canto, uma cama de ferro torta e enferrujada repousava sob uma lona manchada de vermelho escuro. E ao lado dela, imóvel como uma escultura esquecida pelo tempo, estava a figura, o paciente, sentado em uma cadeira metálica, com o corpo curvado, a cabeça pendendo para frente como se estivesse adormecido. Vestia um uniforme hospitalar antigo, esfiapado e coberto de manchas. O tecido escolava a pele acinzentada, ressecada, quase translúcida. As mãos estavam sobre os joelhos, os dedos longos, ossudos, imóveis. Lucas não conseguia respirar com normalidade. Algo naquele quarto paralisava. Era mais do que medo. Era um reconhecimento involuntário. Como se os dois, ele e o paciente, já tivessem se encontrado antes, mesmo que apenas em sonho. Então, lentamente, a criatura levantou o rosto. Foi um movimento doloroso, como se o pescoço quebrado protestasse a cada centímetro. E quando finalmente olhou para Lucas, seus olhos não refletiam nada. Eram poços fundos, negros, famintos. O vazio ali dentro não era apenas ausência de luz. Era ausência de tudo. A mandíbula pendia de forma desconexa, como se tivesse sido quebrada e nunca recolocada no lugar. Havia uma marca no centro do peito, uma cavidade profunda, circular, como uma queimadura aberta no osso. Um buraco onde a alma deveria estar. A presença da entidade era esmagadora. O ar ficou rarefeito. Lucas sentiu as pernas cederem, as mãos suarem, o estômago girar como se estivesse sendo puxado para dentro do corpo. E então, sem que a criatura movesse os lábios, uma voz surgiu. Não no ambiente, na mente dele. Você não deveria estar aqui. A voz era grave, antiga, carregada de mágoa. Cada palavra soava como uma sentença, como se viesse não apenas de um espírito, mas de uma memória ferida, uma consciência mantida viva pela raiva. Lucas tentou gritar. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Tentou se mover, mas seus músculos estavam entorpecidos, como se tivessem sido afogados em medo líquido. A criatura se ergueu lentamente. Os ossos estalavam com ruídos secos, mas não vinham de um corpo comum. Era como madeira quebrando, estrutura se rearranjando em algo que não deveria andar. Um passo, outro, e Lucas não tinha para onde fugir. Estava preso dentro daquele quarto, preso com aquilo que foi esquecido, preso com o paciente 306.
Lucas reuniu o pouco de força que estava em suas pernas e se lançou em direção à porta, mas antes que seus dedos pudessem alcançar a maçaneta, ela se fechou com violência, como se o próprio hospital tivesse decidido mantê-lo ali dentro. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente por um instante, tão profundo que ele pôde ouvir o próprio coração martelar nos ouvidos. Mas logo o silêncio foi substituído por algo ainda mais perturbador. As luzes acima de sua cabeça começaram a piscar. Primeiro lentamente, depois em estalos frenéticos, até que todas se apagaram. A escuridão engoliu o quarto 306 por completo. Lucas não via nem as próprias mãos. O mundo havia se apagado. O espírito do paciente 306 se movia na escuridão com passos lentos, pesados, que vibravam nas tábuas do chão. Era impossível ver, mas fácil de sentir. Cada passo criava ondas de frio, como se a temperatura caísse mais alguns graus a cada movimento. Um ar seco e denso entrava pelas narinas de Lucas, sufocante, misturado um cheiro rançoso de carne envelhecida e medicamentos vencidos. Ele tentou falar, mas sua voz não obedecia. Tentou correr, mas o espaço ao redor parecia se distorcer. As paredes tremiam. O quarto se expandia e se contraía como se estivesse vivo, pulsando como o interior de um organismo doente. As vozes que antes sussurravam pelos corredores agora gritavam, vindo de todas as direções. Eram gritos de desespero, de dor, de perda. E no meio dos gritos, risos. Risos curtos, secos, de insanidade. Riso de quem não tem mais mente nem memória. Risos de pacientes esquecidos pela história. Sem aviso, Lucas foi lançado contra a parede do fundo com uma força invisível. A dor atravessou suas costas como uma lâmina. Ele caiu no chão e sentiu o sangue quente escorrer do nariz, se misturando à poeira e ao líquido escuro que cobria o piso. Tonto, tentou se arrastar até o canto mais distante do quarto, murmurando orações que ele mal lembrava. E ali ficou, encolhido, tremendo, como uma criança sem refúgio. O paciente 306 parou diante dele. Mas agora havia algo diferente. Sombras se agitavam ao redor da criatura. Elas se erguiam como cobras famintas, contorcendo-se no ar, se aproximando de Lucas com movimentos lentos e estudados. As sombras tocavam as paredes, criando manchas escuras que pareciam queimar tudo que encostavam. A presença do espírito já não era apenas física. Era mental. Lucas sentia seus pensamentos se fragmentarem, memórias se embaralharem, sentimentos se confundirem. Não sabia mais se estava ali por desafio ou por destino. Não sabia mais quem era. E então, o espírito falou novamente, direto em sua mente. Eles me apagaram. Me enterraram no silêncio. Mas a dor ficou. Lucas olhou para o peito da criatura e viu o símbolo. O mesmo desenhado nas paredes. Um círculo incompleto, com linhas cruzadas por dentro, como um selo. O símbolo pulsava. Cada pulsação doía em seu próprio corpo, como se estivesse sendo gravado com fogo. E então veio a queimação. No centro de seu peito, Lucas sentiu algo arder com uma dor que era mais do que física. Era como se sua essência estivesse sendo marcada. Ele gritou sem som. Lágrimas escorriam, mas não havia alívio. Quando olhou para baixo, viu. O símbolo estava agora em sua pele, gravado, como uma cicatriz de maldição. Lucas despertou no chão frio e úmido do corredor. A luz fraca que vinha das janelas empoeiradas mal iluminava o ambiente, e o silêncio parecia ter engolido o hospital inteiro. O ar estava denso, carregado de um cheiro estranho, mistura de mofo, ferro e algo indefinível, como se o próprio hospital exalasse o passado sombrio. Ele sentiu um peso esmagador no peito, uma dor que ia além do físico. Ao olhar para baixo, viu o símbolo gravado em sua pele, pulsando com uma luz fraca, como se fosse um coração queimando sob a superfície. A marca ardia com intensidade crescente, como se quisesse avisá-lo. Ele não estava livre. Cambaleando, Lucas saiu do prédio, passando por corredores que pareciam se estender infinitamente, como se o hospital quisesse retê-lo para sempre. Ao cruzar a porta enferrujada, a noite recebeu com um silêncio absoluto. O frio da madrugada penetrava até os ossos. Nos dias seguintes, o mundo ao seu redor parecia ter mudado. Os sonhos atormentavam seu sono. Imagem do paciente 306, dos gritos e risos insanos, da sombra que o perseguia sem descanso.
Vozes sussurravam seu nome em línguas que ele não compreendia, e o símbolo em seu peito ardia mais forte a cada vez que ele fechava os olhos. Ele tentou buscar ajuda, médicos, amigos, mas ninguém viu o que ele sentia. Estava sozinho, preso em um tormento invisível. A sensação de ser observado nunca o abandonava, e um frio constante se instalou em sua pele, como se uma presença estivesse sempre à espreita. Uma noite, enquanto caminhava por uma rua deserta, Lucas parou diante de outro prédio antigo, abandonado, com janelas quebradas e portas entreabertas. O ar ao redor daquele lugar era estranho, carregado de uma energia familiar e ameaçadora. Sem entender por quê, ele sentiu suas pernas se moverem sozinhas, puxadas por uma força que não podia resistir. Ele entrou. Dentro, uma nova sombra o aguardava. Lucas sabia, naquele instante, que seu destino estava selado. Ele era agora o próximo guardião do quarto 306, o novo elo em uma cadeia interminável de sofrimento e maldição. A maldição continuaria, e com ela, novos visitantes chegariam. O hospital respirava, esperava, e estava pronto para reclamar mais uma alma. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!